Olá, tudo bem com você? E uma voz imaginária responde: cansada. O tema da reflexão de hoje é cansaço, que pode algumas vezes ser associado a fadiga, tédio, angústia, melancolia e até a tristeza. Essa reflexão nasce da experiência real de cansaço e também por isso, dessa vez, demoramos mais tempo que o usual para colocar no papel as ideias que ajudam a costurar esse texto. Ele é maturado pelo sentir e vem com o propósito de inspirar ou resgatar em você as pérolas que podem se produzir quando matutamos sobre o cansaço. Não se preocupe, aqui você não encontrará uma visão romântica. Porém, pode esperar encontrar, como é do feitio do Dicionalta, um novo significado para o tema, com base em algumas preciosas contribuições das diversas fontes que nos influenciam. Um par de poesias, alguns textos, uma aula, a letra de uma música, a experiência que vira memória arrastada no corpo. Espero que possamos nos surpreender com outra face do tema. Será que cansaço poderia sinalizar um contexto de realidade e de projeções que guardam em si lições preciosas de autoconhecimento? Poderíamos tratá-lo com louvor e gratidão? Esperamos que a partir das palavras que oferecemos hoje, você olhe para si mesmo de forma acolhedora e repleta de amor próprio, embora ainda reste a sensação viva de cansaço. Antes de aprofundarmos a reflexão, eu peço a gentileza de que você curta esse vídeo e se inscreva, caso você ainda não tenha se inscrito em nosso canal. Muitos de vocês comentam sobre as abordagens do Dicionalta por WhatsApp ou pessoalmente até, mas curtir, compartilhar ou se inscrever é um ato que faz com que o YouTube reconheça que as nossas reflexões atraem a sua atenção. E assim é possível que outras pessoas com alma de Dicionalta passem a conhecer o nosso canal também. A riqueza da vida está na troca, não é mesmo? Mais uma coisa. É bom que você esteja descansado para assistir o vídeo hoje, tudo bem? Se não estiver, relaxa, respira fundo. Dê a si mesmo uma boa pausa. Acione o play quando você estiver pronto. Uma coisa é certa, vale muito a pena assistir o que preparamos para você. Eu sou a Aline Andrade e essa é mais uma reflexão do Dicionalta no YouTube. Partiu rodar a vinheta? Fadiga intensa que me toma o corpo, sentimento estranho que entorpece, paralisa. Sensação de enfado, aborrecimento, tédio, cansaço. Irritante inquietude insuportável do presente. Seus dilemas desafiam a vida, a morte, mas sou invencível, forte. Nem mesmo esse tati-bitate irritante do relógio há de me vencer. Me faz acrobata da dor, no tempo, no espaço. Lança-me de soslaio, de dentro para fora de mim. Reaprendo a viver. Às vezes me desaloja. Confesso, emoções à flor da pele, me entrego. Mas me reinvento, sobrevivo. Estendo a mão e encontro abrigo. E todos os dias soergo-me num suspiro de vida cálida. E a minha alma de violino sustenta mundos divididos e ecoa ao longe, sonora. É a certeza divina que tenho de receber o desadormecer como um presente e não se deixa vencer, nem mesmo por você, cansaço. Eu diria, nem tente. Essa foi a conversa com o cansaço de Daniela Borges, uma querida amiga com alma de poeta que ajuda o Dicionalta a ter ainda mais leveza, especialmente quando o assunto é sério. Uma rápida busca da hashtag cansaço resulta em quase 140 mil postagens no Instagram. Porém, é comum que seus conteúdos tenham relação com esgotamento mental, síndrome de burnout ou a fadiga gerada pela situação de pandemia, por exemplo.
Em inglês, a hashtag tired aparece em quase 31 milhões de posts. Cansaço é relatado como um dos principais atributos da fadiga. Na medicina, a fadiga é um estado de desgaste que segue um período de esforço mental ou físico, caracterizado por diminuição da capacidade de trabalhar e redução da eficiência para responder a um estímulo. Veja que estamos falando de cansaço como atributo da fadiga, duas palavras diferentes que, a depender do contexto, até usamos como sinônimas. Aliás, existe uma síndrome batizada com o tema, a síndrome da fadiga crônica. Já ouviu falar? De acordo com o Dr. Stephen Gluckman, professor de medicina no Hospital da Universidade da Pensilvânia, essa síndrome, também conhecida como encefalomielite miálgica, é uma doença complicada, caracterizada por fadiga inexplicável, persistente e recorrente. Uma fadiga que se prolonga por meses, independentemente dos episódios de repouso. Há evidências de anormalidades inerentes ao sistema nervoso, ao sistema imunológico e à função metabólica nos pacientes afetados por essa síndrome, ressalta o médico. Para completar, ela tem sido reportada em casos de Covid-19. O assunto é tão sério que em setembro de 2020, o tema mais buscado no Medscape foi Covid prolongada, sugerindo a possibilidade de que a persistência de sintomas esteja associada à encefalomielite miálgica. Essa rápida referência nos mostra a seriedade do tema e o quanto algo que entendemos como um simples cansaço, mesmo que persistente, pode sinalizar para a necessidade natural de retomar os ciclos temporais ou até mesmo demandar acompanhamento médico. Escute o seu corpo, observe-se e, se for o caso, procure orientação especializada. Dito isso, que tal darmos um passo atrás? Vamos voltar ao tema quando acreditávamos que cansaço de tão natural poderia ser assunto sem grande importância? Cansaço é efeito de cansar ou de cansar-se. Sua forma verbal vem do latim quassare, que significa abalar, quebrar. O pedagogo e filósofo autodidata português do século XIX, Adolfo Coelho, sugere a comparação com alquebrar, quebrar as forças. Mas também há que se falar em sua origem latina, campsare, que significa fazer um rodeio navegando a velas despregadas. Imagine só o esforço braçal de marinheiros para manobrar uma embarcação com as suas velas plenas ao vento. Socorro! Com a costura que fizemos para a reflexão de hoje, veremos que cansaço tem total relação com o tempo. Se isso não fosse verdade, a palavra sexta-feira não viraria verbo. E a ideia de calendário seria totalmente sem sentido. O biólogo, pesquisador e professor universitário Luiz Mena Barreto, ao produzir conteúdo sobre cronobiologia, convida-nos a pensar a nossa dimensão temporal, em como nos organizamos no tempo. A nossa espécie evoluiu de tal forma que a maior parte das nossas atividades ocorre no período diurno, devido à dependência do processamento de informações luminosas baseadas naquilo que vemos. Temos sido uma espécie que reduz a atividade ao cair da tarde. Mas é claro que essa característica não é absoluta. Hoje, dormimos muito menos tempo do que 200 anos atrás. Continuamos a processar imagens, porém não dependemos mais tanto assim da luz do dia. Um salve ao filósofo grego Tales de Mileto, que no século VI a.C. observou o poder de atração entre objetos e deu início a uma nova ciência que tornou viável compreender e canalizar a eletricidade. Dominamos a eletricidade e, por que não, abusamos dela. Os monitores de computador, telas de smartphones, telas planas ao nosso dispor para a melhor das hipóteses, maratonarmos séries do Netflix que o digam. Porém, a alternância entre o sono e a vigília é a essência do comportamento, alerta o professor Mena Barreto. É que quando temporizamos o nosso corpo, todos os sistemas orgânicos que nos mantêm em funcionamento regulam a nossa disposição ao trabalho, ao estudo, ao lazer.
O desrespeito às necessidades orgânicas leva a uma situação de tensão temporal, que cronicamente tem consequências catastróficas para a saúde humana. Será o sono um processo em extinção? Questiona Mina Barreto. O filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, acho que eu não acertei a pronúncia, mas vai lá, está escrito o nome dele aqui, critica em seu livro A Sociedade do Cansaço essa lógica que caracteriza o homem contemporâneo imerso em um quadro de violência neuronal. Para o filósofo, esse tipo de violência está relacionado aos quadros atuais de sofrimento, como transtorno de déficit de atenção, transtorno de personalidade limítrofe ou síndrome de burnout. O filósofo aprofunda sua reflexão sobre o novo modelo de sociedade e sobre o quão perigoso pode ser assumir para si a lógica do desempenho. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo, embora muitas vezes precisemos nos alinhar às demandas que nos surgem. Acontece que, em geral, quando não nos ajustamos ao ritmo definido por essa lógica do desempenho, estamos passíveis de sofrer o sentimento de inadequação, de tédio existencial. Han ressalta que perdemos a capacidade de ingressar em estágios de contemplação importantes para o conhecimento de si mesmo e passamos a viver momentos de atenção flutuante, em que alternamos entre um conteúdo e outro com o afã de tudo saber, sobretudo, a todo tempo. Isso está tão arraigado em nós que, por exemplo, abrimos janelas em nosso navegador na medida da nossa necessidade de estar por dentro do máximo número de assuntos. Para Han, o excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. Vale um alerta? Bom senso. O Nobel de Literatura Peter Handke, em seu ensaio sobre o cansaço, dedica-se a esse estado banal vivido por todo ser vivente e traz um olhar poético sobre ele. Para o austríaco, há cansaços de dar medo, os malignos, os benignos e os belíssimos. Um destaque é esse tipo. Os cansaços belíssimos são vivenciados por pessoas que exaurem a sua energia física ao longo de um dia de trabalho extenuante, uma experiência que ocupa a mente e o corpo de tal modo que se atinge um estado de plenitude e quietude, um cansaço que traz em si um aspecto de descanso. Só esse ensaio vale uma reflexão inteira. É nessa toada que o dicionário define cansaço como o crepúsculo do corpo. Já experimentou observar o pôr do sol? O balé dos pássaros em busca de um abrigo para o repouso necessário aos seus pequenos corpos? As cores no céu, em matizes do vermelho ao alaranjado, como um sinal da maior distância percorrida pelos raios solares na atmosfera. Ufa! Dá trabalho produzir esse espetáculo. Até que o calor das cores no horizonte dá lugar ao gradiente azul, o crepúsculo, enfim. Essa metáfora surgiu em um contexto de cuidado com o outro. A Covid-19 em quadro sintomático vivido por meu companheiro. Quem cuida requer cuidado e autocuidado também. Na toada do dia a dia, o cansaço fez morada no meu corpo e disparou uma importante lembrança da infância. Quando eu era pequena, um tio faleceu por câncer no estômago. A partir do diagnóstico, a minha madrinha se dedicou dia após dia aos cuidados com ele. Com o quadro já avançado, ela sabia que ele partiria, mas ficou ao seu lado até o fim. Incansável espiritualmente, esgotada fisicamente. Sou dessas que não se filia à ideia de que existe cansaço mental. É bem possível que eu fale sobre isso no futuro em alguma reflexão a respeito de tédio. O cérebro continua a operar para manter o nosso corpo em funcionamento, mesmo enquanto dormirmos. Se ele descansar, o que será de nós? Diante de um desafio como esse escolhido por minha madrinha, o espírito se mantém firme,
porque é imbuído de um propósito. Notadamente, o corpo requer repouso, sua energia tem limite. Quando o processo de despedida do meu tio chegou ao fim, houve aquela reunião de parentes e amigos de todos os lados, a casa se agitou, os ritos de passagem tiveram início. Porém, testemunhei uma fala direcionada à minha madrinha que ficou marcada em minha memória. Nossa, como você está acabada! Eu não sabia explicar por quê, mas essa fala me magoou profundamente. Hoje entendo. Essa fala reduziu toda a dedicação dela. O seu cansaço era uma carta do esforço que ela dedicou, da sua devoção gratuita. Veja bem, esse vídeo de hoje não se trata de uma ode ao cansaço, ok? Trata-se de mostrar a nós mesmos que o cansaço precisa ser um estado transitório, um sinal de que você está se empenhando em algo importante, mas com data para terminar. Lembra-se que eu disse que cansaço e tempo estão relacionados? Há tempos de cuidar, há tempos de ser cuidado. Nem precisamos detalhar as preocupações ou tensões envolvidas nesse cenário. Quanto ao presente, quanto a estar no papel de cuidadora, isso me fez ressignificar o cansaço vivido pela minha madrinha naquela ocasião, 30 anos atrás. De fato, a rotina de monitoramento, cuidado com a alimentação, com a higiene da casa, com as roupas, toda sorte de tarefas exige energia física. Menos tempo de repouso, maior tempo de vigília, cansaço, corpo alquebrado. O tempo de repouso reduzido foi por mim abraçado. Meu pacto com o meu corpo era o seguinte: aproveita agora, viu? Descansa. Novo dia e intensa rotina de cuidados. Às vezes, dependendo do seu propósito, você precisará forçar um pouco mais o seu corpo. Talvez não durma tão bem em algumas noites, talvez não se alimente como deveria em alguns dias. Vez ou outra, você fará essas concessões, contanto que elas tenham data para acabar. Tem gente que está frequentemente com semblante cansado. Sempre que você encontra essa pessoa e pergunta como ela está, ela responde o que você já sabia. O cansaço, nesse caso, de estado transitório, tornou-se marca registrada, uma espécie de condição. Presta atenção, a condição nos define. Precisamos ter cuidado com as características que se tornam centrais em nossa identidade. Esse cansaço, se não for lampejo de um quadro clínico mais grave, parece até indicar tédio, como se a pessoa estivesse envolvida em uma atividade que mina as suas energias e não desafia o seu cérebro. Uma rotina sem propósito. Por outro lado, quando você se empenha em uma atividade que te esgota fisicamente, mas que resulta em mudança de cenário, cansaço tem outro significado. Ele demanda a pausa para a continuidade num ciclo de renovação. Na minha experiência recente, vivenciamos esse ciclo. A redução dos medicamentos, a melhora dos sinais vitais, o aumento de apetite, a redução do quadro de infecção, a gratidão por um corpo em condições de cuidar e a gratidão por um corpo em condições de se recuperar. Então, um sentimento de valorização me invadiu. Se eu pudesse voltar àquele momento em que eu saí do quarto, onde me despedi do meu tio e mirei a minha madrinha triste em um canto da cozinha, eu diria assim: que mulher plena! O cansaço em seu corpo físico não diminuiu a luz que vem da sua alma generosa. Você batalhou pelo bom combate, ofereceu de si o seu melhor, porque era essa a escolha que a sua natureza te ofereceu. Rara, você foi companheira, cuidadora, dedicada ao extremo. Ainda não sei nomear exatamente o que você fez. Nesse caso, o resultado não estava no fim, mas veio em paralelo ao esgotamento físico diário da minha madrinha, a pessoa que cuidou. Afinal, o que o cansaço inspira diz menos sobre o que é para se fazer do que aquilo que pode ser deixado para trás.
É possível passar pelo cansaço sem demover-se de si. Uma das saídas é deixar-se levar pelo encontro gracioso de palavras e sentidos que criam novas realidades de respiro em nosso interior. Quem faz um poema, diz Mário Quintana, abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Tem como continuar afogado com tamanho afago nas palavras e no ritmo de Quintana? Duvido. A poesia é uma bela boia de salvação. Também o são a música, a arte, a contemplação, o repouso, a boa alimentação, o exercício físico, o autoconhecimento, o autoacolhimento. Estou quase certa de que você tem sentido cansaço nos últimos dias, no último ano. E aí, já pensou em que tipo de cansaço seria esse? Agradeceu ao seu corpo que soube sinalizar um momento para você se dar pausas? Colocou data para o seu cansaço acabar? Renove-se, dê o tempo natural a você. Somos feitos de sonhos, mas também somos feitos de carne e osso. Gratidão por acompanhar até aqui. Espero que essa reflexão tenha trazido novas ideias para você.